Durante a fase de estudante, nós tínhamos uma liga de combate à sífilis, que era organizada pelo Departamento de Dermatologia da faculdade. E eu cheguei a tomar conta desse departamento, onde a gente fazia o diagnóstico precoce da sífilis e fazia o tratamento. Era uma época que havia começado a penicilina de duração longa, a bezatina, e a gente usava essa penicilina para tratamento e conseguíamos resolver muitos casos de sífilis e evitar com que aparecesse cardiopatias e neuropatias devido à sífilis, né? Então foi uma época muito interessante que a sífilis ainda era um problema grave para a gente, né? Hoje em dia já está mais controlada, mas ainda existe, não é uma doença extinta, existe ainda. E devemos tomar sempre o cuidado de fazer o diagnóstico precoce, porque antes de vir as consequências, a gente tratando, a gente dá para resolver muitos casos e evitar com que apareçam complicações mais graves, né? O senhor foi o primeiro doutorando a ser responsável por esta área. Então, como foi essa passagem tão importante? Eu trabalhava como acadêmico e depois, quando cheguei nos últimos anos da faculdade, eles me puseram como diretor dessa Liga de Combate à Sífilis. E continuamos o serviço lá de fazer o diagnóstico, atender o público de um modo geral, atendíamos na Santa Casa e fazíamos o diagnóstico, fazíamos o tratamento, tudo lá na própria Santa Casa, né? E foi uma época muito interessante e acho que produtiva, que valeu a pena. E a sífilis, apesar de não ser uma doença completamente extinta, é uma doença bem controlada, mas precisa sempre procurar, estar sempre atento a isso daí, né? Porque não é uma doença extinta como a varíola, que a varíola é praticamente uma doença que não existe mais. Nem nos países atrasados não existe mais. Mas a lepra, a sífilis ainda existe muito. Inclusive no Brasil temos muito, né? Mas mudou muito a vacinação, foi uma coisa muito importante no caso da sífilis.